Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Eu ia te perguntar exatamente como é que é a relação de Jesus com as filosofias da Índia. Elas se conversam de alguma forma? Como é que eles veem Jesus lá? Como é que funciona isso? Bom, eles veem Jesus como um mestre, né? Todos eles, os budistas, os hindus, veem o cara como um cara de um tremendo valor. Porque se você olhar a letra do que ele ensinou, ele falava de compaixão, de amor ao próximo, de serviço no bem, de atenção. Mas tem uma coisa legal que existe um monte de mestre lá que acha que Jesus foi para a Índia dos 13 aos 30 anos. Porque ninguém sabe o que rolou com ele nessa época, né? Então existe uma série de especulações de que aqueles reis magos, na verdade, eram mestres, porque diz isso, né? Que eles eram mestres vindos do Oriente. Então, era gente de outras doutrinas que talvez tenha vindo para Galileia para ensinar aquele super professor que ia aparecer por lá. Tem gente que acha que ele... Existem especulações de que tem um mosteiro em Ladakh em que passou um cara lá chamado Issa, que era o nome dele em árabe, né? E que ele havia aprendido tudo com aqueles mestres e que tinha se tornado um grande professor e que voltou para sua terra e foi morto pelos seus. Aí, de novo, a especulação sem prova arqueológica. Mas, quando você olha o que ele fala, ou ele foi lá aprender, ou, talvez, essas grandes verdades sobre compaixão, consciência, amor ao próximo e sobre essa continuidade da existência numa realidade de felicidade sem fim, isso sejam descobertas inatas do ser humano. Sim. E eu ia perguntar isso também agora, eu ia falar sobre isso. Parece que todas as civilizações, elas chegaram na mesma conclusão, só que falaram de outras maneiras isso. Ou desenharam outras figuras para explicar essas mensagens. Meu mestre explica assim, Arthur, que essa realidade divina, esse Deus ou esse absoluto, é como se fosse uma luz infinita. Que quando a gente tenta olhar direto para ele, não é possível porque nos cega. Então, em compaixão, ele coloca diante de si um cristal dilapidado em milhões de faces. E aí, esse cristal vai criar milhares e milhões de faixinhos de luz. Cada um desses faixinhos de luz é a nossa religião, ou a nossa ciência, ou o nosso ponto de vista, ou a nossa cultura. E como esse faixinho de luz ilumina a nossa autoexistência, a gente acha que ele é a única luz que existe. A gente fala, putz, grila, essa é a melhor luz e a única luz e a única forma possível de iluminação que existe. Mas o meu mestre diz, experimenta virar um pouco o ângulo da sua cabeça e você vai descobrir outras luzes, outras matizes de cores tão novas, bonitas e perfeitas quanto a sua, mas ao mesmo tempo completamente únicas e diferentes e que no fim das contas são só frações para descrever esse absoluto inefável. Claro, não é o mesmo que dizer que toda religião, cultura e civilização tá falando a mesma coisa. Não tá. Mas em algum grau, para além do discurso, existe uma realidade absoluta que parece que todos esses grandes sábios chegaram. Sim, a conclusão parece ser sempre a mesma, né? Que idade tu tinha quando tu foi a primeira vez pra Índia? Eu tinha 18, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Que ano foi isso? 2011, faz 10 anos. 2011. Como é que... O que tu foi fazer lá primeiro? A pergunta é, como é que tu conhece um mestre? Como é que o mestre vira o teu mestre? Como é que rola esse contato para ir para lá e ter um mestre? Tá. Eu vou falar do lado concreto e do lado fantástico da minha vida, tá? O lado concreto para você ter um mestre hoje em dia e não cair na mão de charlatão, porque tem um monte deles que são, investiga com muita sagacidade a coerência do que o cara ensina versus o que o cara vive, né? Que é o que eu tava te falando antes da gente começar, que você me perguntou do Osho. Eu falei, olha, você pode não gostar dele, você pode odiar os ensinamentos dele, mas o cara era pelo menos coerente com o que ele ensinava. Ele dizia, eu sou o guru dos ricos. Ele não dizia, eu tô pregando abnegação, humildade, amor ao próximo. Ele falava, eu tô pregando isso aqui. Então, como é que você encontra um mestre? Dizem os textos que quando o teu coração pede muito por um guia, por uma orientação, esse mestre aparece. No meu caso, ele veio de uma forma bem heterodoxa. Ele tem muito a ver com essa época da mediunidade e tudo mais. Meu mestre apareceu para mim e começou a me ensinar dessa forma espiritual e interna. E olha, eu já duvidei disso de tantas formas, eu já questionei isso de tantos jeitos, eu já chorei de tantas maneiras por esse mestre, que é meu Satguru, que é meu grande professor, não tá no corpo, que eu fui atrás de um monte de outros professores lá. E estudei com grandes iluminados e grandes mestres, né, de hoje em dia. Eu diria assim, para você começar a procurar um grande mestre, procura primeiro as tradições que eles ensinam. Tem grandes professores, você mesmo falou, questionável ou não, popstar ou não, o Sadhguru ensina coisas legais. Tem um monte de Swami da Ordem Ramakrishna
de quem eu sou devoto e tal, que ensinam grandes coisas. Então, se você pesquisar, por exemplo, sobre Vedanta, dá uma olhada nos vídeos no nosso canal falando sobre meditação e consciência, você vai ter indicações de grandes mestres que você possa seguir os caminhos deles. Mas, assim como diriam os textos, se você encontrar um cara que parece muito iluminado, mas não tem nenhum conhecimento profundo de textos ou de tradição, e você encontrar um cara que nem parece tão iluminado assim, mas que tem conhecimento dos textos, tem conhecimento dos métodos, tem conhecimento da coisa concreta, fica com o cara que tem o conhecimento concreto. Quer dizer, essa coisa do mestre, ela é muito menos cega do que a gente pensa aqui no Ocidente, sabe? É mais eu quero achar alguém que me ensine um método que me faça olhar pra dentro e me encontrar comigo. Não é sobre eu adorar um outro ser humano achando que ele é infalível e tudo mais. Não, é como é que essa pessoa pode transmitir algo pra mim que vem de mim e que me faz encontrar essa consciência. Meu mestre sempre falou isso pra mim, sabe? Tipo, no fim das contas, você me encontra no altar da sua própria consciência, onde tudo é Brahmatma Guru. Quer dizer, Deus, o si mesmo, o eu e o mestre são um e o mesmo. Eu não quero que você me adore, eu quero que você encontre nessa experiência a sua realidade. Aí como eu fui para lá? Apareceu esse grande professor pra mim e começou a me ensinar esses grandes caminhos. E aí eu entrei nessa crise. Eu comecei a aprender a meditar aqui no Brasil e eu entrei em crise, eu tava em crise cética. Pra você ter uma ideia de que eu não tava acreditando no que eu tava vendo, no que eu tava sentindo, sem minha família saber, eu fui no neurologista e fui no psiquiatra pra saber se eu não era esquizofrênico, se esse monte de gente que eu via, se essas experiências que eu tinha não eram maluquices minhas. E o que eles falavam? Você sabe que eu dei um azar do cacete porque eu fui parar num neurologista que era espírita. E aí foi assim, eu falei, olha só, eu vejo coisas, eu sinto coisas, eu quero fazer ressonância magnética e eletroencefalograma pra saber se eu não sou esquizofrênico. Ele falou assim, você sabe que não é assim que você mede essas coisas, né? Aí eu falei, não quero saber, eu quero saber se tem alguma coisa errada com o meu cérebro. Eu fiz os exames, ele olhou e falou, olha, é o cérebro normal de um jovem da tua idade, de 18 anos, na época 17. Mas escuta, você já experimentou ir num centro espírita? Eu falava, vai cagar. Eu já tinha um centro na época, né? Atendendo um monte de gente e tal. Mas o que acontece, seja lá o que rolava comigo, tem muito de verdade, sabe? Especialmente porque essas outras consciências que falavam comigo e falam e tal, sempre me apontaram para caminhos muito concretos, do tipo, prova isso, tenta testar isso, vai em tal escola verificar se tal texto existe. E os resultados que davam para as outras pessoas. Aí eu, no meio disso tudo, pirei. Eu não tava dormindo, assim, nessa época eu dormia 3 horas por noite. Eu fazia cursinho eu morava mais pra lá, eu morava na Zona Leste e fazia cursinho na Consolação, né? Então, eu acordava às 4h30, 4h20 da manhã pra pegar o metrô. E aí, um desses dias eu tava muito angustiado, eu tava realmente querendo me matar. Eu tinha sido expulso do centro em que eu nasci. E mano, foi uma experiência bem, bem dilacerante, assim, tipo... Eu cresci no... Quer perguntar alguma coisa? Não, eu quero saber por que tu começou a sentir essas coisas ruins. Era porque tu tava vivendo tu não sabia mais aonde tu pertencia ou tinha outra coisa acontecendo na tua vida? Tinha um monte de coisa acontecendo, olha só. Eu com 13 anos fui na televisão falar que eu via gente morta. E aí, na época, no Orkut, a galera do Orkut, tinha gente do Uruguai me pedindo consulta. Pra você ter uma ideia, nesse contexto todo eu já atendi gente com problema de suicídio, de depressão, já atendi gente vítima de pedofilia, já atendi pedófilo, na época que eu tinha o centro, assim, aparecia gente de todo tipo. Só que eu tinha 13 anos, cara, eu era um adolescente, uma criança, sendo exposto a problemas que eu não tinha estrutura pra lidar, embora eu achasse que eu tivesse. E de alguma maneira, essa coisa que rolava comigo transmitia conhecimento e alguma ajuda pra essas pessoas, porque eu sempre tive amigo muito mais velho, mas tinha gente que me cercava só pra ter alguma espécie de benefício. No meio disso tudo, eu comecei a chamar... Eu fazia parte de uma experiência religiosa, de um centro espírita muito grande. Tipo... Dá pra falar assim... Eu fui vítima de abuso, não abuso sexual, mas abuso moral, sabe? Tipo, imagina, você bota um moleque pra atender gente com problema e projeta essa pessoa pra parecer que ele é o super escolhido e tal... É complicado isso, sabe? E de uma hora pra outra, porque existem esses jogos de poder nessas organizações religiosas e tal, eu fui expulso de embaixo de chuva com uma mulher doida gritando comigo e todo mundo achava que ela era Deus na Terra, sabe? Tipo, ela falando, pra fora daqui! E por que foi expulso? Porque eu discordei, porque dentro dessa seita você não pode pensar e discordar. E isso foi uma das coisas que me inculcou com o espiritismo, assim, sabe? Claro que eu tive uma experiência ruim, mas, quer dizer...
O espiritismo gosta de se dizer filosofia, ciência e religião, mas é mais religião do que qualquer outra coisa. E dentro de religião você não pode questionar. Tu lembra o que foi que tu questionou? Nossa, então eu sempre fui muito bocudo. E aí a gente tinha lá, eles tinham um lugar de treinamento para incorporação, sabe? Essa parada de você receber outras. E aí eu não sei porque eu tava chamando mais atenção do que eu deveria, porque eu sou um abelhudo do cacete. E aí me chamaram para uma reunião e começaram a me esculachar, dizendo que eu não me comportava da maneira... Assim, mas era porque eu tava chamando mais atenção e porque as pessoas tinham em mim, com 15, 16 anos, um referencial muito... Entenda, assim, eu tinha ido pra televisão representando aquele centro, eu tinha um monte de gente que gostava de conversar comigo, que me perguntava o que eu sentia, o que eu vi e tudo mais. E isso chama atenção, né? Infelizmente, esse tipo de coisa parece coisa de status e tal. E aí essas pessoas me chamaram para uma reunião. Essa pessoa especialmente é muito bem sucedida financeiramente, muito adorada, mas parece que existe essa... Sabe qual é, Arthur? O problema dessas seitas é que existe uma busca desesperada por um ganho secundário. Que não é dinheiro, não é... É a adulação, sabe? Você pode até ter líderes espirituais que não te roubem, não te abusem sexualmente, mas te abusam moralmente, te abusam espiritualmente, porque querem de você rendição total. E o mestre de verdade é tudo menos isso.